Deus abençoe vocês todos e seus respectivos familiares, seus conhecidos, vizinhos, todos os que fazem parte do seu ciclo de amizade e, enfim, que cada um de vocês venha a ser a própria bênção por onde quer que for. Essa é a vontade de Deus, você sabia? Deus não quer dar picuinhas para você. Desculpa lá, mas Deus não quer fazer coisas insignificantes com a sua vida, não. Ele quer que você seja cheio do Espírito Santo, para que então você venha transbordar do Espírito, para que as pessoas que não conhecem o Senhor Jesus venham conhecê-lo através de cada um de nós. Não apenas falando, porque falar de Jesus é fácil, todo mundo fala. Deus quer que a imagem dele seja refletida em cada um de nós, de forma que as pessoas venham constatar que ele é um Deus vivo, que ele é o mesmo, desde de toda a criação, desde o princípio ele é o mesmo. O que ele foi no passado, ele é no presente e o será no futuro, para sempre. Ele é eterno. Então, por conta disso, ele quer se materializar nos seus filhos. E por isso, ele nos dá o fruto do Espírito Santo e também os dons do Espírito Santo. Então veja como é grande o projeto de Deus para cada um de nós, para você, amiga e amigo, para que você venha ser um instrumento dele no seu trabalho, especialmente na sua casa. Primeiramente na sua casa, no seu casamento, na sua vida conjugal, na sua vida familiar. Ele quer que você venha levar a imagem dele, refletir a imagem dele. A imagem que foi perdida lá no Éden, quando Adão e Eva pecaram. Ele restaura essa imagem, mas fazendo a gente novas criaturas. Novas criaturas. Não, ele não pode recauchutar-nos, como é costume fazer com carro velho. Vamos recauchutar o carro, faz o carro novo, põe peça nova e tal. Mesmo assim, continua sendo o carro velho. Não, ele quer te dar uma nova identidade. É por isso que a Bíblia diz que o Espírito Santo, o próprio Espírito Santo, testifica, que quer dizer confirma, avalia, sela, dá certeza com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Porque, veja só, o texto diz, o próprio Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus.
Isso quando a pessoa nasce da água e do Espírito Santo, conforme Jesus disse. Então, quando a pessoa nasce da água e do Espírito Santo, realmente ela é filha de Deus. Ela pode dizer, eu sou filha, filho de Deus. Ela pode chegar e orar, Pai nosso que estás nos céus. Porque é o filho que está a falar com o Pai. Ela tem esse direito de fazer isso. Ela entra na presença do Pai qualquer hora do dia, da noite, em qualquer que seja a situação. Onde quer que ela estiver, ela tem o direito de falar com o Pai. Porque ela é filha, filho de Deus. E todos os filhos de Deus, todos, sem exceção, recebem primeiro o fruto do Espírito Santo, que é amor. Amor, paz, alegria, bondade, etc, etc, etc. Então, primeiro vem o fruto do Espírito Santo. E depois, ou na mesma hora, os dons, dependendo das circunstâncias, das necessidades. Mas o fruto do Espírito Santo é imediato. Quando você nasce de Deus, você tem automaticamente o caráter de Deus. Você nasceu de Deus, você carrega consigo o DNA de Deus, imediatamente, porque é a natureza divina. Todos os que são filhos de Deus têm o DNA de Deus, têm o fruto do Espírito, porque tem o caráter do Pai. Os filhos, qualquer filho tem o DNA do pai ou dos pais. Então, o fruto do Espírito Santo é o DNA do Eterno Pai. E isso é confirmado em cada um dos filhos, dentro dos filhos, é o que está escrito aqui. O próprio Espírito Santo testifica, confirma com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Aí não há dúvida. Então, quando a pessoa tem o DNA de Deus, quando ela nasce de Deus, quando ela nasce da água e do Espírito Santo, ela é espírito, ela é espiritual. E aí sim, ela tem naturalmente o fruto do Espírito. Os dons vêm de acordo com a necessidade que o Filho de Deus, onde quer que o Filho de Deus esteja. Então, se o Filho de Deus estiver numa prisão, por exemplo, então ele pode orar pelos enfermos, os enfermos vão ser curados. Ele pode libertar as pessoas dos demônios. Ele pode falar de Jesus, que é profetizar. Ele pode fazer ele fala em línguas, pode falar em línguas. Mas não fala em línguas para ostentar como se fosse uma joia pendurada no pescoço, no braço. Não é para... As línguas estranhas não são para que a gente mostre para as outras pessoas, olha, eu tenho o Espírito Santo. Não. Infelizmente, essa é a cultura ignorante que paira por todo o mundo. As pessoas buscam mais o dom de línguas do que o Espírito Santo. Essa é a realidade. As pessoas estão mais preocupadas em falar em línguas do que preocupadas em exalar ou refletir a imagem de Deus. E por isso que o diabo engana. O diabo engana essas pessoas. Porque são extremamente vaidosas e não estão libertas. Não são filhos de Deus. Porque quando a pessoa nasce
de Deus, ela é divina, ela é filha, ela tem o direito de falar com o Pai, ó meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Ela pode falar com o Pai e ter acesso a qualquer hora do dia, da noite, e liberdade com o Pai, porque é isso que o Pai quer. Agora, se a pessoa não tem essa filiação, não nasceu da água e nem do Espírito Santo, ela continua carnal, qualquer dom que ela tenha é do diabo. Profecia, língua estranha, interpretação, enfim, qualquer dom que por acaso ela venha exercitar é satânico, porque ela está sendo usada pelos espíritos enganadores, os espíritos religiosos, os espíritos imundos. Então, minha amiga e meu caro amigo, tenha essa consciência de que, ao invés, se você é aquela pessoa que não fala em línguas, eu diria, paradoxalmente, graças a Deus que você não fala em língua ainda. Por quê? Porque, de repente, você nem nasceu de Deus, mas quer falar em línguas ou fala em línguas, e essas línguas não são de Deus, são do diabo. É isso aí. Mas como é que eu posso saber se eu tenho ou não tenho o Espírito Santo? Primeiro é o fruto, seu caráter. Avalie a sua vida espiritual, avalie a sua conduta. Você é uma pessoa correta, íntegra? Você quer o bem do seu próximo? Você quer o bem do seu próximo? Esse é um dos maiores sinais que você é de Deus. Por quê? Porque quem quer o bem do próximo, ama o próximo. E se ama o próximo mesmo, é porque ama primeiro a Deus. Porque ninguém pode amar o próximo sem primeiro amar a Deus sobre todas as coisas. Está vendo como é que tudo combina? Está tudo combinando. Mas as pessoas não querem, infelizmente. As pessoas querem mostrar, querem falar em línguas como se fosse usar um vestido novo, uma roupa nova, enfim. Sabe como é que é? Minha amiga, meu caro amigo, o apóstolo Paulo fala para a igreja de Corinto, o seguinte: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, está falando com os irmãos, que sejais ignorantes. Não quero que vocês sejam ignorantes. A manifestação do Espírito, quer dizer, dos dons espirituais, profecia, cura divina, milagres, maravilhas, línguas estranhas. A manifestação do Espírito Santo é uma coisa natural. É dada a cada um para o que for útil, diz ele. O Espírito Santo fala através dele. Porque a um, pelo Espírito Santo, é dada a palavra da sabedoria, por exemplo. Então, às vezes, nós temos a palavra da sabedoria. Não é porque eu sou sábio, de forma nenhuma. Mas, dadas as circunstâncias, por exemplo, há pessoas que Deus escolheu e que estão participando dessa programação. Então, essas pessoas que Deus escolheu, Deus tem uma palavra para elas, palavra de sabedoria. Então, ele usa a mim, ou usa qualquer outra pessoa que seja filha dele. Então, ele tem a palavra de sabedoria. Mas não é que, eu sou um sábio, eu vou ostentar, sair por aí manifestando a minha sabedoria. Nada disso, isso não acontece, não. O dom é de Deus, a sabedoria é de Deus. E ele dá, dada a necessidade. E a outro, pelo mesmo Espírito Santo,
palavra do conhecimento. E depois outro, a fé, outro, dons de curar, operação de milagres, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas, e a outra, interpretação das línguas. Eu nunca tive essa experiência de ter a língua estranha interpretada. Nunca interpretei, nunca vi ninguém interpretar. Nunca. Em toda a minha vida cristã. São 60 anos. Então, mas ele diz aqui, mas um só e o mesmo Espírito. Um só e o mesmo Espírito. Não são vários espíritos. Um só e o mesmo Espírito, que é o Espírito Santo, opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como ele quer, não como nós escolhemos e queremos. Não. Você desculpa, às vezes eu rio, porque eu logo fico a pensar em pessoas que querem manifestar isso, querem manifestar aquilo nas igrejas para ostentar como pessoas espirituais. Não. Quem é espiritual nunca procura se mostrar espiritual. Ela simplesmente é a pessoa, tem um caráter de Deus e ela é o que é. Transparente, sincera, honesta, verdadeira. Pronto, acabou. Essa é a imagem de Deus aqui na Terra. Caráter dele só é o fruto, ou são os frutos. Ele fala só, ele diz aqui o fruto e fala vários frutos, não é verdade? Mas não, é que realmente é um fruto. É o próprio Deus, é o próprio Espírito Santo, que se manifesta na vida dos seus filhos de acordo com a circunstância, na necessidade. Se ele quer alcançar alguém com a palavra de sabedoria, então ele vai usar aquela pessoa para falar a palavra de sabedoria, mesmo que essa pessoa seja analfabeta. Se ele quer usar uma pessoa com palavra de conhecimento, ele vai usar aquela pessoa para dar o conhecimento a outra pessoa. Mas é o Espírito Santo que faz isso. Ele que escolhe o momento, a pessoa com quem vai falar. E também o servo, o filho, a filha. Entendeu? Não é uma coisa... Os dons, as dádivas de Deus, não é para que eu venha ostentar. Olha, eu tenho o dom disso, eu tenho... Ninguém tem dom nenhum. Todos os dons espirituais são de Deus, do Espírito Santo. Ai, meu Pai do céu. Mas interessante que mais importante, ele fala que mais importante do que as línguas estranhas é a profecia. Porque a profecia é para os homens, para as pessoas. Qual a finalidade da profecia? Edificação, exortação e consolação. Então a profecia não é adivinhação do futuro. Não é como horóscopos mentirosos, não. Profecia tem o objetivo de edificar, exortar e consolar. Então, o filho de Deus, a filha de Deus, se for usada, melhor dizendo,
com a profecia é para não adivinhar o futuro de ninguém. Não dizer, ó, você deve casar com fulano e o fulano com Beltrano. Nada disso. Você pode viajar. Não, você não pode viajar. Nada disso. Isso é espírito imundo, enganador que faz isso, que fala essas profecias do inferno. Então, ele diz assim, o que fala, ou que profetiza, fala aos homens para edificação, para exortação, para consolação, não para adivinhação, de nada. Se alguém, amiga e amigo, falar para você, olha, Deus está me falando isso e isso, não vai atrás disso, não. É mentira, é engano. É uma profeta do diabo que está falando isso. É uma profecia do diabo. O profeta está sendo usado pelo diabo. Porque a profecia é para edificar, para fortalecer a pessoa, exortar, chamar atenção no que diz respeito ao erro, ao pecado. Está exortando. Consolar para trazer a palavra de paz, fortalecimento, de conforto, especialmente na hora da pessoa que está enlutada. Não é para, a profecia não é para edificação, para adivinhação, coisa dessa natureza. Agora, o que fala em língua estranha ou língua desconhecida, você sabe para que é? Está aqui escrito. O que fala em língua desconhecida, que é a língua estranha, edifica a si mesmo. Edifica a si mesmo. Edifica a si mesmo. Então, quando eu falo em línguas estranhas, eu estou edificando a mim mesmo, fortalecendo a minha fé, minha comunhão com Deus, etc. Mas o que profetiza, edifica quem? A igreja. Então, quando a pessoa profetiza na igreja, é para edificar a igreja, é para exortar a igreja, é para consolar a igreja. A perda de um ente querido, a perda de, por exemplo, um membro da igreja, um pastor, um obreiro, uma obreira, enfim, as pessoas às vezes ficam desconsoladas. Então, aí vem a profecia. A profecia é para consolar essa pessoa, não para adivinhar. Ela está lá ou está aqui. Não, nada disso. Entendeu, minha amiga? Então, entenda isso. Quando a pessoa nasce da água e do Espírito Santo, quando ela nasce de Deus, ela é espiritual. Ela vive no reino espiritual. E ela é usada pelo Espírito Santo, seja para profetizar, seja para falar em línguas, seja para curar os enfermos, enfim, tem os dons que são manifestações do Espírito Santo, não da pessoa, do elemento. A pessoa é usada pelo Espírito Santo para, de acordo com a necessidade, ela então ajudar a situação, as pessoas. Agora, presta atenção, quando a pessoa é nascida da água do Espírito Santo, ela é espiritual, então naturalmente, obrigatoriamente, ela tem o fruto, o caráter de Deus. Ela tem o caráter de Deus. Você sabia disso? Você pode ser a pessoa mais pobre deste mundo, você pode ser paupérrima, miseravelmente paupérrima. Mas se você nasce da água e do Espírito Santo, você se torna a pessoa mais rica na face da terra, porque você torna-se cidadã do reino dos céus, não
mais cidadã do reino deste mundo. A sua pátria está lá no céu, a nossa pátria está lá no céu, não é aqui da terra. Então, quando a pessoa nasce da água e do Espírito Santo, ela naturalmente tem o fruto do Espírito. Ou seja, ela tem o caráter de Deus. Por isso ela é verdadeira, ela não gosta de mentira. Por isso ela é correta, é íntegra. Por isso ela é uma pessoa que procura viver uma vida pautada na palavra de Deus. Então ela é considerada cafona. Antigamente usava essa palavra, não sei hoje agora como é que se diz. Mas antigamente falava-se, aquela criatura ali é cafona. Pois é. Pois é, a pessoa que nasce de Deus se torna cafona nesse mundo porque ela tem nada a ver com esse mundo. Eu não tenho nada a ver com esse mundo. Absolutamente nada. Eu sou um cidadão do reino dos céus. Estou aqui de passagem, estou esperando, aguardando a minha partida para assumir a minha cidadania lá nos céus. E eu creio que você também, que nasceu da água e do Espírito Santo. E se você nasceu da água e do Espírito Santo, você naturalmente tem o fruto do Espírito Santo. Agora, os dons, como as línguas estranhas, por exemplo, Deus vai usá-la de acordo com a necessidade. Mas é Ele que vai usar, o dom é dele. Ele vai usar os filhos, ele não vai usar estranhos, ele não vai usar forasteiros, intrusos, os filhos das trevas, de jeito nenhum, ele só vai usar os filhos dele, com os dons espirituais. Tá bom? Amanhã estaremos trabalhando mais a respeito disso. Mas, por favor, seja inteligente, seja sábio. Se você ainda não fala em línguas, é um bom sinal para você avaliar a si mesmo, examinar a si mesmo e procurar saber se realmente você nasceu da água e do Espírito Santo. Porque se você nasceu da água e do Espírito Santo, você pode nem até falar em língua estranha. Você pode nem falar em língua estranha. Mas você, o mais importante, é o DNA que você carrega, que é o fruto do Espírito Santo, que é o caráter de Deus. É isso que é importante. Isso é que vale a pena. Esse caráter é que vai mantê-la como cidadão do reino dos céus, por toda a eternidade. Deus abençoe todos vocês abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Amém.